texto me cortou bem na hora que eu tava aqui falando. Gente, será que todos sabem que é clicando no mesmo link a gente já volta? Porque antes eu mandava o link parte 1, parte 2, parte 3, depois eu descobri que não precisa disso. Que no mesmo link a gente consegue entrar e sair das aulas. Tem 7 pessoas, vamos esperar um pouco mais de gente. Retornar. Bom, então, retomando, eu estava lendo aqui os objetivos do trabalho que não conseguiriam ser atingidos se fosse só a aula expositiva, né? A aula de conteúdo específico. Então, por exemplo, um dos objetivos, eu estava lendo esse objetivo, a hora que travou tudo, né? Era fomentar o desenvolvimento das capacidades básicas de comunicação, organização e sociabilidade. Como é que você vai desenvolver comunicação, organização e sociabilidade dando aula de marketing? Tipo, é mais difícil, né? É claro que você sempre pode manipular para que dentro da aula seja contemplado, né, alguma técnica, como por exemplo do psicodrama. Mas eu achei legal eles fazerem esses momentos em separado, um momento com os psicólogos e um momento das aulas, porque eu acho que ficava bem demarcado assim, esse é um momento de autodesenvolvimento, né, um momento de desenvolvimento de capacidades que não são capacidades só cognitivas. E se a gente for pensar no papel da educação, o papel da escola, ele é esse papel mais amplo. Então a gente nunca pode esquecer disso, né? As escolas acabam contratando a gente, tanto para trabalhar na escola, quanto como consultores, quanto às vezes como psicólogos clínicos, psicopedagogos, etc., diante de um problema. Então, geralmente, eles contratam na perspectiva de você solucionar um problema que acontece ali, mas a gente não pode perder de vista que é papel da escola promover esse aprendizado nos alunos, preparar bem os alunos para os desafios do futuro, né? Para a vida adulta, para o mercado de trabalho, mesmo para a universidade, né? Para o que vier na frente deles. Então, essas capacidades que eles acabaram desenvolvendo, que eles colocaram como objetivo para desenvolver nesses alunos desse curso, conversam muito com esse papel da educação, que é esse papel mais amplo, né? E eles tiveram também um olhar para a responsabilidade social, né, consciência ética, que era uma coisa que tinha a ver ali com essa questão do desemprego. Eles chamam esse trabalho como um trabalho nas áreas de educação e comunitária, que então conversa muito com as necessidades aí que tinha o município, né? E esse grupo de jovens carentes que estavam participando. Eles fizeram uma seleção dos jovens, né? Então tinha que ser de família carente, tinha uma renda limite para participar, tinha uma faixa etária de 16 a 21 anos, tinha que estar estudando ou que estivesse fora do... Na verdade, a preferência é que estivesse fora da escola, né? Porque eles estavam entendendo que quem está fora da escola tem ainda menos chance de ingresso no mercado de trabalho, então era mais importante que estivesse fazendo esse curso. E eles também observaram qual que era o potencial desses jovens para viver a técnica do psicodrama, né? Para jogos psicodramáticos e vivências nessa área. Então eles fizeram tipo uma dinâmica de grupo e uma redação também para selecionar os jovens para saber se eles teriam esse potencial para trabalhar nesse grupo. Só que o que eles vão contando ao longo do texto, né? Tem alguns depoimentos, gente. Texto com depoimento é muito legal. Eu sempre gosto muito. De que mesmo assim, né, eles selecionando esses jovens que já tinham esse potencial para participar das atividades dramáticas, tinha jovens ali que eram muito tímidos, que tinham muita dificuldade, que tinham baixa autoestima, que tinham muitos conflitos com o grupo. E isso ficou evidente, principalmente nas primeiras sessões do grupo, porque eles falam que o começo do grupo foi um começo caótico. E isso eu já vi, isso é uma das coisas que eu já vi na minha experiência trabalhando com grupo em escola também, né? Você começa a trabalhar, primeiro que assim, né? Os alunos ainda não têm muita noção de como se comportar no grupo, né? Nunca participaram, às vezes, de algum momento em que eles pudessem falar, em que eles possam se colocar. Então, duas reações podem acontecer, basicamente, né?
Uma de todo mundo querer falar ao mesmo tempo, de não conseguir respeitar o tempo de fala do colega, de não saber ouvir, de ficar um pouco bagunçada a situação ali. Ou o contrário, às vezes os alunos chegam e eles ficam um pouco ressabiados, assim, eles ficam um pouco quietos, um pouco sem saber o que falar, né? Eu estou trazendo no contexto em que eu trabalhei, né, com alunos, que foi a minha maior experiência. Então, esse começo caótico foi uma coisa que eu identifiquei bastante, assim. Principalmente quando é o caso também dos alunos chegarem numa escola nova, chegarem num contexto novo, né, onde tudo é novo. Colegas novos, né, ambiente novo, professores novos. Nesse contexto é ainda mais importante que o grupo seja, como diria, né, os psicanalistas, continente, né, que o grupo possa acolher esses jovens, possa acolher, mas também deixar claros os limites, né, e ensinando esse grupo, né, a como se comportar. E isso, eles podem se autogerir, mas é legal também o facilitador do grupo, que era o que eu fazia, né? Propor atividades que conversem com isso. Então, se você vê que o grupo está muito agitado, isso eles fizeram aqui também, nesse trabalho do livro, que eu achei que tem muito, muito a ver com a realidade. Eles colocaram alguns jovens participantes em papéis específicos, e, por exemplo, tinha o jovem que era o papel de sensibilizador. Então, sempre que precisava de colocar uma atividade que levasse o grupo para reflexão, relaxamento, solicitava que esse jovem fosse responsável por ministrar essa atividade. Às vezes era o contrário, né? Tinha necessidade do grupo estar mais animado. Então, tinha o recreador, que era para propor atividades de descontração, de lazer, momentos que o grupo se apresentava um pouco mais apático. Então, isso tanto a gente conduzindo pode fazer, levar tipo umas cartas na manga, assim, a gente trabalha com grupo, sempre tem que ter cartas na manga. Às vezes, você, com a experiência, já acaba tipo, tendo na cabeça, assim, o que você pode fazer se acontecer isso, né? Mas no começo da carreira a gente não sabe. Então, a gente pode levar, assim, diversas atividades, na hora a gente lança a mão daquela que faz mais sentido. Isso tinha também no texto da semana passada, né, de organização, a mulher falou isso também, que ela lançava a mão das atividades à medida do que ela ia observando no grupo ali no aquecimento, então isso é uma coisa muito comum. Então, para conduzir grupo, a gente tem que estar um pouco flexível, né, para o que pode acontecer ali, para o que vai acontecer ali naquele momento. Então, a gente mesmo pode levar essas atividades, tipo, se o grupo estiver assim, eu vou fazer tal coisa. Se o grupo estiver agitado, eu vou propor uma coisa de relaxamento. Quanto a gente pode, nesse caso eles fizeram isso, e eu achei super legal também, propor que um aluno seja o responsável, dos participantes do grupo seja o responsável por pesquisar uma atividade, trazer uma atividade, ser o responsável por fazer isso. No caso aqui, era um grupo de 16 a 21 anos, então era possível deixar isso na mão deles, né? Talvez se fosse um grupo com crianças muito pequenas, fosse melhor o próprio facilitador ficar com essa tarefa, né? E passar outras tarefas para as crianças. É sempre legal contar com um grupo, assim, né? Passar tarefas para os grupos, trazer responsabilidade para eles também. De forma que, às vezes, até assim, se fosse possível, em algumas atividades, o facilitador nem estar lá, né? E eles contam de uma atividade em que eles fizeram isso também. Que eles passaram a atividade, estavam fazendo, né, um jogo, em que em algum momento todos os facilitadores saíram da sala e deixaram os próprios jovens fazendo a atividade, né, conduzindo a atividade. Isso é um tipo de situação também muito legal para desenvolver esse protagonismo no grupo, esse sentimento de grupo, né? Ver como que eles se comportam sem a ausência ali da figura de poder, né? Que a gente já falou que o facilitador não tem que se comportar com uma figura de poder, mas a gente acaba sendo, né? E eles falaram isso, que os alunos depois trouxeram relatos de que agora eu sei como você se sente, às vezes a gente fala, os outros não escutam. Então isso é sempre legal, assim, né? Promover essa troca de papéis, que inclusive é uma das práticas do psicodrama, mas nesse contexto em que o aluno ele tem que gerir alguma atividade, né? Então, nos papéis que eles definiram, né, além desse que eu já falei, desculpa, teve o cronometrista, que era responsável pela marcação do tempo transcorrido durante uma atividade, né, acusando o término do período solicitado. Nos trabalhos que eu fiz, eu geralmente chamava essa pessoa de guardião do tempo. E aí era uma pessoa que ficava com um cronômetro, com um relógio, ficava, né, avisando a gente, né, que gente, agora é a hora que, né, já vai mudar de atividade, agora acabou o tempo, tá chegando no final. Isso é muito legal, chamar os alunos para fazerem isso, porque quando você está conduzindo também a atividade, é difícil você fazer a atividade e ficar de olho no tempo. Então, é um papel muito legal de você colocar, é uma coisa muito simples de se fazer. Recepcionista, eles chamaram um aluno para ser o recepcionista, então era responsável pelo bem-estar do grupo, suprir necessidades. Na minha experiência, esse papel geralmente era de algum aluno que pudesse ajudar com as coisas práticas ali.
Então, distribuição de material, colocar data show. Isso às vezes eu faço uso disso, inclusive na sala de aula de vocês, né? Tipo, gente, vê alguém me ajudar aqui, não sei o quê. E na sala de aula, óbvio que ainda não tem esse objetivo, é mais uma questão prática mesmo. Mas quando você faz um grupo, é legal você deixar já separado uma pessoa para isso, ou mesmo vai fazendo rodízio, cada dia é uma pessoa que fica responsável, para que essa pessoa sinta também, né, que ela contribuiu para que aquele ambiente fosse saudável para todo mundo trabalhar, né? Que o ambiente não foi só você trazer e eles ficarem sentados assistindo, né? Todo mundo construiu esse ambiente junto. Um terceiro papel que ele relata é o do secretário, que registrava as atividades e outras ocorrências durante a manhã. Eu também não chamava de secretário, às vezes que eu usei esse tipo de papel, eu não chamava de secretário, chamava de algum outro nome, do tipo, né, meu ajudante, ou o escriba, a pessoa que vai anotar. E aí tanto pode ser, na sala de aula, geralmente, em escola, né, geralmente você tem lousa. Tanto pode ser uma pessoa que vai redigindo as coisas na lousa, porque é legal que todos vão vendo e vão dando pitaco, né, de repente, assim, você fala pra essa pessoa anotar as ideias de todo mundo ali em alguma situação. Aí a pessoa vai anotando. Aí o grupo já vai lendo e vendo, não é isso não, eu falei diferente, tá? Já vai corrigindo a pessoa, né? Pode ser bem legal fazer isso também. Ou pode ser num papel mesmo, né? O avaliador é outro papel que eles colocam, que era o encarregado de comentar o que ocorreu durante o dia e todas as lideranças. Essa coisa de comentar o que aconteceu durante o dia, na minha prática, geralmente eu fazia isso com todos os alunos, não tinha uma pessoa responsável por isso. E liderança do grupo variava, assim, às vezes, né, eu mesma liderava, às vezes eu chamava um aluno para me ajudar nisso, ou mesmo para assumir essa liderança. Aí o recreador, né, que eu já falei, que era o responsável de atividades, por bolar atividades de lazer, para deixar o grupo mais, né, animado. O sensibilizador, que é o oposto disso, né, deixar o grupo mais sensível, mais relaxado, quando o grupo estivesse muito animado. O esteta, responsável por observações durante a apresentação estética do grupo, então uniforme, postura, vocabulário, comportamento. Geralmente quem fazia isso nos grupos em que eu trabalhei era eu mesma, né, ou alguém que estivesse me ajudando ali, mas algum profissional, né, não algum participante do grupo. Nunca te coloquei nenhum aluno para me ajudar nisso. O animador, coordenador, responsável pela coordenação das atividades daquele dia, também é uma coisa que, né, eu preferia fazer. Exceto em algumas coisas muito específicas, assim, que eu pedi, né, igual eu fiz com vocês. Gente, hoje vai ser o responsável por apresentar a aula vai ser fulano, né? E aí deixa a pessoa responsável por tudo. Veja, eu não fiz isso com vocês, né? Eu falei para vocês fazerem o trabalho, mas em outras turmas eu já fiz isso. Hoje o responsável pela aula é ciclano. Então, a pessoa escolhe o texto, a pessoa apresenta, e eu vou participar junto. Então, é legal também trocar esse papel e a pessoa se sentir, né, coordenadora daquele grupo. E o explicitador, que ele vai dizer que é a pessoa encarregada de apresentar as técnicas, as informações teóricas e o conteúdo reservado para aquele dia. Nesse grupo aqui da literatura, ela vai falar que o esteta, o animador e o explicitador eram papéis desempenhados pelos próprios monitores, né? Os próprios psicólogos estavam lá. Eu, na minha prática também, esse papel sempre ou quase sempre era exercido por mim ou pela pessoa que estivesse conduzindo o grupo. Mas são papéis muito bacanas a gente ter para poder dividir as tarefas. E aí, que você não fica sobrecarregado, e dois, que você envolve o grupo na atividade. Isso é muito legal. Isso desenvolve responsabilidade nos alunos, foi o que eles, né, observaram. E eles contam que o grupo foi desenvolvido, né, em 3 fases. Só que a gente tinha visto na literatura sobre o Moreno que ele colocava 3 fases e fazia no mesmo dia, né? O aquecimento, a dramatização e depois o compartilhamento. No caso aqui no grupo, lembre que eu falei também que essa questão, as técnicas do psicodrama, elas são bastante flexíveis, né? Nesse caso desse grupo da literatura, eles não faziam dessa forma. Eles faziam, por exemplo, nas primeiras semanas o aquecimento. Então foram várias semanas em que eles observaram, né, que o grupo estava caótico, fizeram atividades de integração, né, estabelecimento de vínculo, que eles observaram que os alunos chegaram e tinha algumas panelinhas, né, alguns alunos que já se conheciam e acabaram ficando mais próximos uns dos outros. Então eles fizeram atividades de integração, relaxamento, reconhecimento do ambiente. E para isso usaram o livro do Ronaldo Ioso, que é um livro que eu até recomendo a vocês, inclusive o trabalho de vocês podem usar. Na bibliografia tem falando dele. Os 100 jogos para grupos, que ele fala de técnicas para usar nesse tipo de situação, né? Dependendo do que você quer despertar no grupo, ele tem lá técnicas para você usar.
O exemplo que ele traz aqui é o jogo do novelo, que talvez alguns de vocês já tenham jogado. É uma atividade muito comum que a gente tem em situação de apresentação, que é de você trazer um novelo de lã e as pessoas se apresentam e ela joga o novelo para outra pessoa. Geralmente os alunos estão em roda, né, quando se faz isso, e aí fica aquela teia, né, legal no meio. Outra forma de ter uma atividade de apresentação é a atividade que eu fiz com vocês no primeiro dia de aula, que ele não conta aqui, né, mas que eu gosto de usar, de perguntas e respostas. Às vezes assim, né, às vezes o grupo já se conhece, como era o caso de vocês, então para mim não faz sentido vocês ficarem falando muito, sei lá, o nome. Então eu coloquei perguntas ali de curiosidades, né, de coisas que seriam engraçadas vocês falarem, para descontrair um pouco também e promover esse estabelecimento de vínculo. Vocês já fizeram isso na faculdade, essa atividade do novelo? Na aula de behaviorismo? Legal. É o tipo de atividade que é bastante frequente a gente usar. Eles observaram, assim, nessa etapa do trabalho, que tinha um baixo nível, o grupo, né, denunciava dispersão, baixo nível de atenção e raciocínio, agressividade, desrespeito com os colegas e monitores, pouca imaginação, baixo nível de criatividade, espontaneidade, desonestidade, desobediência, baixo nível de compreensão e abstração, irritabilidade, resistência ao contato físico ou ao olhar. Então, vejam a quantidade de problemas, né, de coisas que eles estavam observando ali naquele começo, e que imagino eu que se fosse só o trabalho de aulas teóricas, talvez continuasse isso até o fim, né? Mas o que a gente vai ler aqui no que eles estão contando é que, à medida que eles foram fazendo o trabalho, isso foi mudando, né? O grupo foi se tornando mais solidário, mais confiável, os alunos confiavam mais nos outros, e mesmo nas reuniões de pais, porque ao longo desse processo eles tiveram 3 reuniões com os pais dos alunos. Os pais também relataram mudanças em casa, com relação à responsabilidade, organização, e isso é uma coisa que eu também já vivenciei. De você fazer um trabalho na escola e quando tem uma reunião de pais, os pais virem contar do que mudou em casa também. E isso é bem legal, porque isso na análise do comportamento é um fenômeno de generalização, né? Você faz uma coisa na escola e você acaba levando isso para outro ambiente ou para outra situação parecida. Então, isso significa que você conseguiu, de fato, né, ensinar uma forma diferente de agir para essas crianças ou para esses adolescentes. Eles fizeram dinâmicas de introspecção, que acho que respondia muito essa questão da agressividade, da dificuldade de contato entre eles, né? E eles foram respeitando aí as fases do grupo, né? A gente viu na semana passada o texto de organizacional que falava dessas fases do grupo, e que eles novamente retomam, eles não descrevem as fases, mas eles falam que era importante, né, respeitar essas fases do grupo. Então, nem forçar a barra para uma coisa que o grupo não conseguisse oferecer naquele momento, e nem propor atividades que, né, não fossem daquela fase específica em que eles estavam. Então, essa fase inicial, que era essa fase que eles chamavam de caótica e indiferenciada, possibilitou, né, ou despertou neles a necessidade de usar esse tipo de técnica. E aqui também tem alguns relatos dos monitores, né, dos psicólogos que foram aplicando as atividades ali. Os psicólogos, na verdade, tinham vários, né, porque eles eram alunos de um curso de psicodrama, e eles dividiram o grupo dos alunos entre cada grupinho, né, cada subgrupo era a responsabilidade de um dos psicólogos que estava ali naquele momento, e também podia conversar com o aluno, às vezes, em um contexto individual também, quando sentisse necessidade. Então, eram psicólogos responsáveis pelo desenvolvimento daquele grupinho de alunos. Isso é bem legal quando a gente consegue ter mais de uma pessoa, né, cuidando de um grupo, de repente lá 4 psicólogos, 3 psicólogos. Então, isso pode ser feito. Inclusive, alguém me perguntou isso sobre o trabalho, se poderia ter mais, né, de um ego auxiliar no trabalho. Sim, se tiver essa demanda, né? Se tiver uma demanda específica, que fizer sentido a gente ter, fica legal a gente ter também. Eles falaram sobre os vínculos, né, que aconteceram entre os profissionais, os alunos ali. Então, o vínculo foi melhorando à medida que eles foram aplicando essas atividades aqui. E olha só que interessante, né? A função dos monitores não se limitou à transmissão de conteúdos. Eles ficaram responsáveis pelo acompanhamento psicológico individual, como eu falei, né? De alguns dos alunos ali, dos capacitandos, que apresentavam comportamentos preocupantes, como agressividade, isolamento, uso de drogas, arrogância, coisas que estavam associadas à sua história de vida. Então, foi importante ter esse grupo, né, separado aí.
Depois da segunda fase, eles chamam de dramatizando. Então, é a fase depois que eles já integraram o grupo, né, já estabeleceram um vínculo melhor com o grupo, conseguiram colocar alguns jogos, né, que tinha a ver com dramatização. Não necessariamente eles faziam a dramatização, como a gente viu na técnica do psicodrama, às vezes era por meio de alguma atividade. Por exemplo, eles usaram uma atividade que chamava automecânica, na qual o diretor relata um passeio de carro e, à medida que cita o nome das peças que compõem o automóvel, os participantes devem, um a um, dirigir-se ao palco assumindo o papel de uma das peças do carro, unindo-se na constituição do veículo. E essa é a atividade que eles contam que eles variavam, né, quem eram os alunos que estavam na direção dessa cena, e que os monitores às vezes saíam da sala. Teve uma vez que eles saíram da sala e ficaram observando à distância o que estava acontecendo ali, e viram, né, o aluno conduzir a atividade e falaram que foi muito produtivo ter visto isso. Além disso, falam que foi uma atividade, né, divertida, né, os alunos ficaram alegres de fazer, então desenvolveu essa diversão neles, né, esse entretenimento também. Além de possibilitar essa inversão de papéis, né, os alunos estarem no papel dos monitores, às vezes, quando o monitor sai fora, o aluno tem que organizar ali alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente pode fazer nos grupos também, assim, de às vezes deixar os alunos ou um aluno responsável por alguma coisa que seria seu papel, para ver como, tanto, né, como que ele se porta e também para ajudar a desenvolver alguma coisa nele, né? Nos trabalhos que eu realizei, era bastante comum a gente ter alunos com dificuldade de comunicação. E aqui nesse trabalho da literatura, né, que a gente está lendo, também fala disso. De alunos muito tímidos, alunos que gaguejavam, alunos que tinham dificuldade de falar em público. E para esses alunos, assim, sempre é muito legal, depois que o grupo já está, né, num grupo coeso, um grupo de confiança. Não é legal você expor o aluno no começo, de repente, ou numa situação em que o grupo às vezes ainda não conhece, ou que você sabe que o grupo, de repente, vai zoar com o moleque. Aí você não põe, mas você espera, né, o grupo tá legal, tá coeso, tá bacaninha. E aí coloca alguns desses alunos que têm mais dificuldade para conduzir. Porque muitas vezes, quando você fala assim, precisa de um voluntário, vai vir já o cara mais descolado, né? Que se comunica melhor, que é mais popular. E às vezes é bacana você chamar. E aí você chama aquele justamente que você vê que tem dificuldade. Você pode combinar previamente com ele alguma coisa, né? Às vezes, se você achar que o aluno vai ficar muito travado de ser chamado na hora ali, de você já combinar previamente com ele, ou mesmo de convidá-lo a participar ali na hora. Lembrando que uma coisa que a gente já viu é que a gente não deve nunca constranger o participante. A gente sempre convida, a gente nunca obriga, né, nem em nenhuma situação de trabalho em grupo, a gente obriga o aluno ou a pessoa a agir de uma forma que ela não queira, né? A gente sempre convida. Então, mas geralmente eles topam esse desafio. É difícil um aluno falar, não quero. Geralmente eles vão né, e fazem, nos contextos em que eu trabalhei, pelo menos, a gente fazia isso numa forma em que os alunos estavam se sentindo bastante à vontade, estavam se sentindo bastante confiantes, e eles iam e faziam o que tinha que ser feito. E às vezes no final eles falavam assim, mas não ficou legal, não consegui, né, gaguejei e tal. E às vezes a performance deles era muito melhor do que como eles se julgavam que tinha ido. Eles tinham uma visão de que eles tinham ido muito mal e na verdade tinham ido bem. E a gente dar esse feedback para eles era muito importante, né? A gente falar de como foi, se de repente tiver alguma coisa para melhorar, tudo bem, a gente fala também. Mas principalmente de enfatizar os aspectos positivos, né? Aquilo que ele conseguiu fazer. Às vezes o aluno é muito tímido e, sei lá, não sabe falar em público, fala gaguejando, fala rápido, fala de baixo. E aí ele vai, às vezes não é legal a forma como ele se apresenta, mas só o fato dele ter se disposto a fazer e ter topado, né, a estar ali, né, na frente de todo mundo, muitas vezes eu focava nesse feedback. Tipo, putz, gostei da sua coragem de ter ido lá, de aceitar o convite, aceitar o desafio. E às vezes nem focava nos aspectos negativos, porque eu via que era um aluno que de repente já se cobrava demais, ou já tinha questão de baixa autoestima, então eu focava no que foi positivo. Tipo, o cara foi lá, foi péssimo, mas assim, que bacana que você foi corajoso, se expôs, aprendeu algo novo, né? Fez algo diferente que você nunca tinha feito. Então, enfatizar os aspectos positivos é muito bacana para esses jovens que estão se formando e que às vezes nunca tiveram essa experiência de falar em público, de conduzir um grupo, né? Principalmente esses que não têm essa liderança espontânea ou essa extroversão espontânea. E aí o terceiro momento do grupo foi o momento do compartilhamento. Então, nos encontros, né, finais ali, o grupo já estava mais extrovertido, mais aberto, né? Eles falaram que o grau de abstração ainda continuava baixo, que aí pode ser uma própria característica do próprio grupo, né? Eles pegaram adolescentes que viviam num contexto social desfavorável,
alguns estavam, né, fora da escola, ou estavam já, né, multirepetentes, então até pode ser a gente pode até entender que talvez fosse uma característica do grupo e não uma coisa que eles não conseguiram desenvolver, é, porque de repente era uma resistência deles ou algo assim, né? E nesse momento de compartilhamento, então eram os momentos em que, né, eles trouxeram atividades de comunicação, identidade grupal, que permitiam o contato físico, porque agora o grupo já estava mais próximo, né? Então eles falaram que no começo era muito comum o grupo ter dificuldade de se olhar nos olhos, de atividades em que promovia o toque, né, físico, porque a gente está falando de 16 a 21 anos, né? Então eles estão ainda, às vezes, naquela coisa de paquera, de sexualidade aflorada. Então, às vezes, era um pouco pode ser que parecesse um pouco constrangedor o contato físico, mas falou que à medida que foram feitas essas atividades, isso foi diminuindo, eles foram tendo mais contato físico, de uma forma satisfatória ali no grupo, né, mais olhos nos olhos, jogos de personagens, né, eles tinham que interpretar personagens, foi feito tudo nessa última etapa, que era essa etapa do compartilhamento. Eles falaram também sobre a questão de atividades de roleplay, né, que é a atividade de inversão de papéis, que é uma das propostas do Moreno, e que muitas vezes eles faziam roleplay de situações do trabalho, situações em que eles iriam viver no trabalho, né, na área do turismo, da hotelaria. E aí no relato dos jovens aqui, eles contam isso, que quando eles estavam depois trabalhando, porque teve estágio também nesse trabalho, né? Quando eles estavam lá no hotel, por exemplo, e surgia alguma dificuldade, que eles lembravam do grupo, de como eles tinham feito isso no grupo. Então, trabalhar por meio desse roleplay para preparar o jovem para alguma atividade que ele vai fazer, por exemplo, né, no mercado de trabalho, também é algo bastante interessante. Nos trabalhos que eu trabalhei, que eu fiz, eu falei que uma das coisas que eu mais fiz foi orientação profissional. E na orientação profissional a gente trabalhava bastante com roleplay, deles se colocarem no papel do profissional, se imaginarem, né, fazendo uma coisa que esse profissional faz no dia a dia. Então, a gente propunha, né, cenas, propunha situações em que eles tinham que atuar ali, como se eles fossem o profissional que eles querem ser, né? Faz parte do trabalho de orientação profissional também a construção do projeto de vida, que vai para além da profissão, né? O projeto de vida fala da sua vida toda, né? De quem você quer ser como pessoa no futuro. E a gente já fez também trabalho nesse sentido. Tinha uma dinâmica que chamava dinâmica do aeroporto, em que a gente brincava que eles estavam indo viajar e eles encontravam com algum colega da escola no aeroporto. E aí eles tinham que encenar aquele encontro, né? De que eles iam falar um pro outro. E aí era legal porque como esse encontro era no futuro, eles tinham que contar da vida deles dali pra frente, né? Então eles falavam assim, depois que eu saí lá da escola, do ensino médio, eu fui estudar em tal lugar, eu fiz tal curso, eu tive filho, comprei minha casa, não sei o quê. Então eles, né, construíam o projeto de vida deles, tem essa palavra. Eles construíam um projeto de vida deles, contando para os outros, encenando para os outros como tinha sido a vida deles depois do ensino médio, por exemplo. Então, foi uma das atividades de dramatização que eu já realizei com o foco de orientação profissional. Aqui ele conta de algumas outras dinâmicas que eles fizeram para reconhecimento do eu e fortalecimento da autoestima, nesse momento do compartilhamento, que foi a condução de um cego. Não sei se vocês já fizeram essa dinâmica em algum lugar. Essa da condução de um cego, geralmente você põe os alunos em dupla e um deles você coloca uma venda e o outro precisa guiar ele até algum lugar. Aí você faz isso, obviamente, numa sala que não tem escada, que não tem lugar que eles possam se machucar, né? Você pode organizar a sala de uma forma que tenha ali alguns obstáculos que não machuquem, né? Tipo, uma cadeira, alguma coisa ali que eles tenham que desviar. E a pessoa que está conduzindo precisa conduzir o cego, né? Apenas pelo comando da voz. O cego não, né? O que está com a venda, para eles chegarem até outro lugar da sala. Então isso é legal porque desenvolve neles uma outra, né, habilidade, né, de ter que confiar no outro, de ter que, né, se perceber dentro daquele ambiente, imaginar aquele ambiente, de como que tá do lado de fora, então do lado de fora da venda, né? Então é uma atividade bem legal. A outra que eles fizeram chamava Se Não Fosse Quem Sou, Quem Gostaria de Ser. Eu não sei se essa atividade é a mesma que eu tô pensando, né? Eles não explicam aqui como que é a atividade, mas eu já fiz mais ou menos essa atividade perguntando, né, para os alunos, cada um falava, né, quando chegasse a sua vez, se eles não fossem quem eles eram, quem eles gostariam de ser. E aí é legal que você vê, né,
quem são os modelos para eles, né? Na questão mesmo da orientação profissional, né? Quem são os modelos, quem são as pessoas que inspiram, se é alguém da área que eles desejam trabalhar ou se não é. Às vezes se é, sei lá, né, o pai, a mãe, alguém da família, ou se é alguém famoso. Então, esse tipo de atividade é legal para a gente explorar um pouco de quem são esses alunos. Pode ser feito, inclusive, no começo da atividade, né, como um aquecimento, quanto aqui eles utilizaram no compartilhamento. Imagino que vai trabalhar essa questão da autoestima, da identidade, que era um dos objetivos aqui do trabalho, né? Cadeira vazia. Cadeira vazia é uma técnica bastante conhecida do psicodrama também, que é de você colocar uma cadeira vazia, né, o nome, como o próprio nome já diz, e o aluno precisa conversar com essa cadeira como se tivesse alguém ali. Aí você pode, né, inventar quem que vai estar ali. Você pode falar assim, agora você vai estar aqui e na cadeira vazia está o seu futuro chefe. O que você vai falar pro seu chefe? E aí o aluno tem que, né, dramatizar, ele tem que falar o que ele falaria ali. Ou você fala assim, agora quem vai estar na cadeira é um colega com quem você brigou na tarde de hoje, você vai pedir desculpa para ele. E aí você, enfim, ele dramatiza, né? Ele interpreta um papel de uma situação que você vai bolar ali, a depender do que esse grupo precisa trabalhar, né? Vamos supor que fosse o caso de conflito, né? Vocês falaram, a gente pode trabalhar na solução de algum conflito. Você pode fazer isso. Se é uma turma que de repente tem muita briga, vai ser agora o momento de cada um falar com a sua cadeira vazia para pedir desculpa de alguma coisa que fez ao longo dessa semana, ao longo desse mês. Então, é uma técnica que promove essa imaginação, né, essa espontaneidade na questão de falar com alguém que não está ali, né? Projeção do passado e projeção do futuro. Eu não conheço as atividades, né, mas existem outras atividades que a gente pode fazer para fazer essa projeção do passado, né, relembrar o que já aconteceu e também projeção de futuro. Essa do aeroporto que eu contei, né, a dinâmica do aeroporto, era uma atividade para projeção do futuro, para eles imaginarem como eles vão estar daqui para frente. E aí eles faziam nos comentários, porque como o próprio nome já diz, né, essa etapa é do compartilhamento. Então eles tinham que comentar a atividade, comentar como eles se sentiram ali, né, se atingiram o objetivo. E aí eles, nessa terceira fase, em que eles, nesses comentários, os alunos comentam também, né? Do quanto que eles se sentiram acolhidos ali naquele grupo, do relacionamento de confiança que eles construíram com os monitores e com os próprios membros do grupo, do clima, né, que foi criado ali. Então, nesse momento que os monitores e os alunos puderam manifestar o que eles estavam sentindo e como tinha sido, né, aqueles meses que eles passaram juntos ali. Então, esse momento de compartilhamento pode ser feito, né, tanto no próprio encontro, tipo assim, a cada encontro você tem um momento de compartilhamento, quanto, né, no final das atividades que você está fazendo. Se for uma atividade de meses, nos últimos meses, por exemplo, né? Teve já uma atividade de compartilhamento que eu já conduzi também, que era uma atividade em que os alunos tinham que contar pra gente de todo o processo. Então, era uma atividade, era uma situação em que a gente tinha rodas de conversas mensais, e a cada roda de conversa tinha um tema, tinha, né, o que eles queriam falar, tinha um espaço aberto e tinha também atividades que a gente fazia de interpretação, atividades diversas. E no final eles tinham que resgatar toda, né, a trajetória, tudo que tinha sido feito naquele ano, por exemplo, naquele semestre. E é bem legal, porque você vê o que ficou marcado para eles, o que de repente passou batido, de repente você achou que uma atividade foi super produtiva e eles nem mencionaram essa atividade, né? De repente para eles passou batido. E o que eles avaliam que eles, né, têm momentos de autorreflexão, de autoavaliação, quando você faz uma atividade como essa de resgatar todas as atividades de um ano, de um semestre, né? E aí, no final, eles fizeram, então, 3 reuniões com os pais, onde eles recolheram também feedbacks dos pais de como estava, que aí era aí que surgia, né, a fala dos pais de que eles estavam mais responsáveis, mais organizados, estavam se comunicando melhor. E nas conclusões, eles reforçam isso, né, de como que o trabalho conseguiu atingir os objetivos, como que a troca de experiência, a interação foi importante para atingir esses objetivos. Então, mais uma vez, né, se fosse só a aula teórica, só a aula expositiva, como, vou dar um curso para os alunos aí sobre hotelaria, não vai atingir o mesmo objetivo do que se você tiver alguém lá, né, com esse conhecimento de como trabalha um grupo, conhecimento de atividades em grupo, que você possa promover. Então, acho que esse texto, ele mostra pra gente que dentro da educação, há uma amplitude muito grande de atuação que a gente pode ter. Em escola regular, em cursos, né, como esse, curso de qualificação. Vocês mesmos falaram, né, com professores, com direção. Dá pra gente fazer muita coisa. É uma área que, particularmente, né, eu, por conhecer na prática, é uma área muito ampla e muito propícia para vários tipos de trabalho. Porém, uma área bastante desafiadora também, né? Pela questão de como a educação
já é constituída na sociedade, né? Essa coisa de professor-aluno ser distante, às vezes os alunos não sabem muito como se comportar em grupo, na frente de né, de um profissional que vem trabalhar com eles. Então, tem esse tempo de você conseguir conhecer o grupo, interpretar esse grupo, favorecer, né, o comportamento que você quer que tenha nesse grupo. Então, tem desafio, sim, né? Às vezes as escolas também propõem, né? Falam assim, olha, eu quero que você trabalhe esse tema. E aí você vai lá, sei lá, orientação profissional. Aí você vai na escola e você vê que tem, sei lá, bullying. E aí, o que você vai fazer, né? Às vezes você tem que dialogar, retornar isso para a escola, para trazer o que está acontecendo, de repente, né, propor um outro tipo de trabalho. Então, esse diálogo vai ser sempre muito importante. É... E essa flexibilidade também, né, de observar quem é esse grupo e não chegar com as coisas prontas. A gente pode chegar até com a proposta, que é o que eu quero que vocês façam no trabalho. Mas é importante a gente sempre olhar e ter flexibilidade. Sempre olhar e falar, olha, eu acho que aqui, de repente, o grupo não está no momento de trabalhar isso ainda, vamos para outra coisa, depois a gente volta. Então, é um caminho que a gente vai percorrendo aí de uma forma mais flexível do que o trabalho do psicólogo, eu falo que é outro contexto, mas o trabalho do psicólogo, na verdade, ele sempre tem uma flexibilidade, né? Mas no contexto de grupo, a gente não tem como ignorar, assim, né? O grupo tá num clima, você tá no outro, não tem como ignorar isso. A gente tem que respeitar o grupo, né? E tentar trabalhar com ele à medida que as coisas vão aparecendo, né? Vão evocando. Já aconteceu de eu levar uma atividade super, super elaborada, tipo assim, nossa, passar horas elaborando uma atividade para levar. Chega lá, os alunos só querem conversar. Porque, sei lá, tiveram um dia difícil, teve uma prova que todo mundo foi mal. E aí, no contexto de escola, né, que eu trabalhei. E aí, chega lá, os caras não querem fazer atividade, eles querem conversar. E, tipo, beleza, você tá lá para isso, né? Para acolher as demandas do grupo e transformá-las em algo mais interessante, ajudar esse grupo a lidar com situações difíceis. Então, já teve momentos que a gente fez isso e que foi muito produtivo, foi muito melhor do que ter seguido à risca a atividade que eu tinha levado. Eu já tive também a possibilidade de supervisionar outros psicólogos trabalhando com o grupo, e era um trabalho muito legal, porque às vezes a gente está conduzindo o grupo, a gente não consegue se auto-observar, né? Então, ter alguém supervisionando você é muito rico. Então, às vezes em que eu passei por isso, ou que eu supervisionei alguém, logo depois que acabava o encontro com o grupo, eu sentava com esse psicólogo que estava conduzindo o grupo, e a gente batia um papo sobre como tinha sido, e eu falava, olha, né, de repente, essa coisa você poderia ter feito diferente, sei lá, você não, por exemplo, não cuidou do tempo, e aí acabou atrasado, a roda que era para ser 1h30, durou tipo 2 horas, porque não cuidou do tempo, então a comunicação de repente não foi tão diretiva, nesse momento você precisava ter sido assertivo com esse aluno. Então, essa possibilidade de supervisionar também é muito legal. E nesse contexto de supervisão, eu já vi gente que, sim, levava o planejamento do que ia acontecer no grupo e seguia à risca, como se fosse uma receitinha de bolo. Assim, ficava consultando o papel, né? Tipo, o que eu faço agora? Agora vai ter esse momento de atividade. E o que eu sempre falava para todo mundo que eu via que fazia isso era: não se preocupe com o papel. Você planejou, beleza, eu tô vendo aqui, você planejou bonitinho, tá tudo mega organizado. Você pode sim levar papel, consultar o papel, mas não se prenda a isso. Tipo assim, o papel não pode ser mais importante do que o que você tá ali na interação com o grupo. Então, isso é o mais importante. Você tá ali realmente presente com o grupo, né? Você tá ali realmente ouvindo esse grupo e tá mais preocupado no que tá acontecendo ali na realidade do que com o que você planejou. O que você planejou não tem que ser mais importante do que o que tá acontecendo ali na realidade. Beleza? Gente, tá acabando aqui a ligação. Eu vou voltar a ligação quando acabar pra gente poder tirar dúvidas, né? Conversar um pouquinho mais sobre esse texto. Então, a gente tem mais em 10 ou 15 minutinhos de aula. Quando acabar o tempo, voltem. Alguém está falando aqui, né, Renan? Aqueles grupos de encontro que o Rogers propõe podem ser feitos na escola? Sim, sim. O Rogers ele não propõe, até onde eu sei, ele não propõe que devem ser feitos grupos de encontro, né, apenas em um contexto. Então, os grupos de encontro, sim, podem ser feitos na escola também. O grupo de encontro, na verdade, é mais uma técnica que a gente pode usar. A gente pode ir fazer um grupo na escola com uma técnica de análise do comportamento, com uma técnica de psicodrama, com uma técnica rogeriana. Pode, a área, assim, quando a gente trabalha em instituição, é mais tranquilo até a gente mesclar algumas coisas, ao invés de ficar preso numa linha teórica, como é mais na clínica, a gente fica mais delimitado, né, com relação a isso. Em instituição, geralmente, eles nem, tipo assim, não tem ninguém que supervisiona ou que fala assim, ó, tem que ser assim, né, tem que ser na psicanálise e pronto. Geralmente não tem essa pessoa. Então, você fica um pouco mais livre até para você até trazer elementos de outra linha que possa contribuir. É óbvio que a gente não tem que ficar sendo eclético e nem fazer, né,
o samba do crioulo doido. A gente tem que ter um objetivo e uma coerência naquilo que a gente faz, né? Inclusive, coerência é uma palavra que o Roger usa muito. Mas se tiver coerência, tiver bem construído, tiver bem consolidado, beleza. Vocês mesmos viram nos textos aqui que os psicólogos estão usando o psicodrama de uma forma que não tá ali, tipo assim, né, bonitinho, do jeito que o Moreno propôs.